Outra coisa importante no estudo aqui da estequiometria é você ser capaz de saber o que é essa massa molecular. A massa atômica ela vai ser utilizada justamente para poder calcular essa massa molecular. Cada elemento ele vai ter uma massa atômica e é essa massa atômica que você vai utilizar para poder descobrir a massa molecular. Ou seja, nessa molécula aqui, CH4, você vai ver que você possui apenas um carbono, um C, e você tem um H aqui. Só que esse número aqui embaixo, que a gente chama de índice, ele vai estar multiplicando esse H. Ele vai estar multiplicando o C? Não, ele não estará multiplicando o C. Ele vai estar apenas multiplicando o H, a que ele está ligado aqui embaixo. Então, nesse caso aqui, você vai ter uma quantidade de um carbono apenas, mas você também vai ter 4 hidrogênios. Então, você vai ter mais um hidrogênio, mais um hidrogênio, mais um hidrogênio, mais um hidrogênio. Cada um desses átomos, cada um desses elementos, eles possuem uma massa atômica. Por exemplo, o carbono ele tem uma massa atômica igual a 12. 12 aqui, eu vou deixar apenas um número. E cada hidrogênio há apenas um U de massa atômica. Então, esse equivale a 1, esse equivale a 1, esse equivale a 1 e esse também equivale a 1. Se eu for somar a quantidade aqui, eu vou ter 12, 13, 14, 15, 16. Então, o meu somatório vai dar 16. 16 unidades de matéria. É justamente essa massa aqui que a gente chama de massa molecular, porque não é apenas a massa do átomo, né, para ser chamada de massa atômica. É a massa da molécula. Já esse exemplo aqui, você tem um S, um enxofre e 2 oxigênios. Sendo assim, cada enxofre equivale a 32, mais cada oxigênio aqui equivale a 16. Então, você vai ter 16 mais 16. Fazendo o somatório, você vai ter 64 unidades de matéria. Então, esse 64 é justamente a massa molecular dessa molécula aqui, ó, SO4. Outro jeito que você pode fazer, ao invés de você ficar apenas somando, você pode trabalhar com multiplicação. Por exemplo, aqui eu posso ter 12 mais... Quantas vezes você tem um H aqui? Não são 4? Então, você vai ter 4 vezes 1. 12 mais 4 vezes 1 vai dar igual a 16. Do mesmo jeito aqui, você vai ter 32 mais 2 vezes 16. Então, esse daqui é um outro jeito muito mais fácil de você estar trabalhando e calculando usando a multiplicação, ao invés de você apenas ir somando cada um. Mais um exemplo aqui. Nesse caso, você vai ter 2 vezes o hidrogênio, mais um S, um enxofre, mais 4 vezes o oxigênio. Trocando isso aqui por números, você tem 2 vezes 1, mais 32, mais 4 vezes 16. Da onde estão saindo esses números? Estão saindo justamente da minha tabela aqui ao lado. Então, você vai ter aqui 2 mais 32, mais 64. Somando tudo aqui, você vai ter 98 pulsos. Tenha cuidado quando você tiver, por exemplo, algumas moléculas como essa daqui, o cálcio,
parêntese OH2. Nesse caso aqui, você vai precisar tomar cuidado porque esse 2 ele não está multiplicando apenas o H. Ele vai estar multiplicando tudo que tiver dentro aí do parêntese. Então, você vai ter a multiplicação aqui pelo H e também a multiplicação pelo O. Então, no caso, você vai ter o cálcio mais o oxigênio, 2 vezes o oxigênio, mais 2 vezes o hidrogênio. Para fórmulas moleculares como essa daqui, você também precisa ter um pouco mais de atenção. Por quê? Do cobalto, você tem apenas um. Esse 6 que está aqui embaixo, ele está multiplicando apenas tudo que está aqui dentro, ó. Não está multiplicando o cobalto. Então, o cobalto, você tem apenas um. Mais 6 vezes o N. Porém, aqui você tem que ter cuidado, porque esse 6 ele também está multiplicando o H, que está multiplicando por 3 também. Então, é como se você tivesse 6 vezes H vezes 3. Então, você vai ter aqui, ó, 6 vezes o H, mas depois vezes 3 também. Ok? Então, aqui é como se você estivesse multiplicando por 18, justamente por ter 3 vezes 6. Então, aqui no seu cálculo vai ser um cobalto mais 6 vezes o N, nitrogênio, mais 18 vezes o H. E aí é só você substituir os elementos pela massa atômica de cada um.